Olá, amigos do canal História Esporte. Mais uma vez aqui com a presença do meu querido amigo Marco Aurélio. Ele já esteve aqui conosco no canal outras vezes. Podem puxar aí pelos vídeos no histórico. Eu vou deixar também o link na descrição. E quando a terceira vez, né, Marco, pode pedir música. No final você vai pedir uma música para nós aí. Mas primeiramente te agradecer, meu querido. E o Marco, como vocês sabem, a gente falou nos outros vídeos, um grande corintiano. E ali no fundo a gente vê uma camisa do Timão ali. Depois conte sobre essa camisa também, Marco. Então, a piadinha que a gente ouve, né, Marco, e às vezes confunde com essa dicotomia política do Brasil, né, como é que diz, que está dividido, né, que só tem dois lados, e o pessoal não gosta muito de tentar uma terceira opção, mas enfim, o Corinthians ganhou o estádio de presente. É isso que a gente ouve e a gente tem que explicar. E hoje eu peço para você explicar um pouco sobre essa história, meu amigo. O Corinthians ganhou de presente mesmo, Itaquerão? Obrigado, querido. Marcel, um prazer gigante estar aqui contigo de novo, de verdade mesmo. Fiquei muito feliz que deu certo. O convite sempre será uma honra aceitá-lo. E quem dera o Corinthians tivesse ganhado de presente o estádio, né? Talvez os últimos 10 anos não tivessem sido tão sofridos quanto vem sendo se esse estádio tivesse sido ganhado de presente. Na verdade, o Corinthians, assim, como todos os outros times de futebol que construíram seus estádios e que foram utilizados para a Copa do Mundo, o Corinthians ganhou o direito ao crédito do estádio, né? Como o Internacional com o Beira-Rio, como o Atlético Paranaense com a então Arena da Baixada, hoje Liga Arena. Quer dizer, todos os estádios, digamos, privados vamos dizer assim, que foram utilizados na Copa do Mundo de 2014, foram construídos da mesma forma, né? Nos mesmos moldes, enfim. É, e a época foi uma época de corrida muito grande dos times para a construção dos seus estádios, né? A gente viu modelos de negócio diferentes surgindo. O do Palmeiras eu destaco como sendo, acho que, o mais inovador e o mais bem-sucedido, na minha opinião, pela forma como garantiu a sustentabilidade financeira do clube, sem deixar a questão da qualidade do estádio de lado, né? Conseguiu construir um estádio muito bom e manter o time competitivo nesse mesmo período, sem explodir as dívidas, sem causar uma insanidade financeira no time, né? Como, por exemplo, o Atlético Mineiro agora está passando, ou vai passar por uma fase parecida com a que o Corinthians passou, de dívidas muito altas, de problemas financeiros muito graves por conta da construção do estádio. O Palmeiras conseguiu escapar muito bem disso. Mas a média, né, a regra, o Palmeiras foi exceção, a regra foi o que aconteceu com o Corinthians, ou seja, os times assumindo créditos muito grandes, seja com Caixa Econômica Federal, no caso do Corinthians tinha até a Odebrecht envolvida, né, uma parte do crédito do Corinthians tinha vindo com a Odebrecht, uma parte com a Caixa, depois quitou a parte da Odebrecht, ficou ainda a parte com a Caixa, mas de forma geral, todos os times que construíram estádios nesses últimos anos no Brasil, com exceção do Palmeiras e um ou outro que você vai buscar ali, foi nesse molde do Corinthians, né? Crédito federal, por ser uma obra de infraestrutura relevante, como vários outros setores recebem esse tipo de crédito e de incentivo, mas infelizmente nós não ganhamos o estádio, pelo contrário, o estádio nos tirou muitos anos de títulos aí. Exatamente. Então, se foi um presente de grego, né? Como é que chama? Com certeza. Essa questão, né, do estádio, eu gostaria então que você pudesse dar uma alongada, mas também tem a ver com, como você puxou aí, toda a questão do cenário político do Corinthians, né? Então, a gente, em 2007, cai para a segunda divisão e o Andrés assume a presidência. E a partir dali, o Corinthians dá um salto naqueles 5 anos, né, até 2012, que isso foi um escalonamento. Um time que em 2008 jogou a segunda divisão e que em 2012 era campeão mundial, né? E de alguma forma, aí eu passando para você, parece que essa memória desse tempo ficou como uma marca exclusiva daquela presidência, né, exclusiva daquele grupo, e esse grupo parece que ele quer cobrar para si todas as glórias do Corinthians, né? Como se sem eles não desse certo, e porque não estão mais eles é que está dando errado, e que se fosse com eles seria assim, porque não é eles é que está sendo assado. Então, como é que você pode explicar para nós um pouquinho desse cenário político do Corinthians, esses grupos que volta lá, agora mudou de grupo, mas a situação aí veio com vai de bet e outras coisas aí que parece que está um caos permanente, né? Que se só troca ali o ano calendar
a esperança começa e a esperança já rapidamente some, né? É. O Corinthians, politicamente, passa por um problema que muitos times passam no Brasil, que é a confusão do time de futebol com o clube social, né? De alguma maneira, todos os times que têm um clube social é, anexado ou que tem ou que nasceram de um clube, como é o caso do Corinthians, que tem a presidência vinculada ao clube social, passa por esse problema de conflito de interesses. Porque é óbvio que o dinheiro movimentado na instituição como um todo, Corinthians, 99% do dinheiro movimentado vem do futebol, vem do time de futebol masculino, aí falando, né? Time profissional de futebol masculino, acho que é importante deixar isso claro, porque hoje se fala muito de base, se fala de futebol feminino, enfim, e todos têm a sua importância muito grande, mas 99% do dinheiro movimentado na instituição vem do futebol masculino profissional. Porém, a eleição, né, para o presidente, no caso, que é um cargo estatutário, para para todo o conselho, enfim, para todos os que mandam de fato no Corinthians, é uma eleição dos sócios do clube social, né? Então, 1%, digamos assim, do orçamento do Corinthians decide o que vai ser o 100% do poder, digamos assim, né? Da caneta, digamos assim, né? 1% do orçamento decide o que vai ser realmente a caneta. E por conta disso, quem quer que seja presidente do Corinthians, qualquer pessoa que tenha esse interesse, precisa atender, de fato, aos interesses de quem está votando, né? Seja de grupo X, Y, Z. Tanto é que o que a gente observa no Corinthians nos últimos 10 anos é um eterno rearranjo de grupos que nascem e morrem de um mesmo grande grupo, né? Então, quer dizer, na última eleição, antes dessa do Augusto Melo, né, o Mário Gobi foi oposição ao André Sanches, sendo que o Mário Gobi foi presidente da Renovação e Transparência há pouquíssimo tempo. O Mário Gobi foi campeão da Libertadores em 2012, né? Então, há um eterno rearranjo de grupos dentro dos estatutários do Corinthians, mas que, no fundo, todos precisam atender aos interesses do clube social e dos sócios do clube social para conseguirem os votos que vão eleger os presidentes do Corinthians. Então, na prática, enquanto não mudar essa forma de votar, esse sistema político dentro do time, isso não é exclusivo do Corinthians, né? Isso acontece, como eu falei, em todos os clubes que têm essa dicotomia ou esse paradoxo clube social e futebol. E que na prática vão ser sempre interesses divergentes, né, Marcel? Porque o futebol, enquanto você não separa um do outro, como alguns times já fizeram, o Grêmio foi pioneiro nisso, de separar a presidência do futebol da presidência do social, do clube, enfim. Enquanto você não tem essa separação, na prática, o que você observa é que o clube social consome muito do fluxo de caixa do time. Então, o clube social do Corinthians sempre foi deficitário, e assim, nos últimos anos, né, tem sido constantemente deficitário, e o time acaba pagando um pouco dos prejuízos por isso, mas sem o clube social você não se elege. Então, esse conflito de interesses ele é natural do cargo de presidente do Corinthians, enquanto o presidente é o mesmo para os dois. E enquanto não houver essa diferença, a tendência é que continue assim, independente do cargo político ou do grupo político, porque no final das contas você precisa atender aos interesses do clube social para assumir essa vaga. Eu vou querer falar na sequência, daqui a pouquinho, sobre essas notícias que têm aparecido, né? Aos pouquinhos, me parece que é um movimento meio que para testar a opinião popular, para testar a viabilidade do negócio, né? Da possível transformação do Corinthians numa SAF, ainda que se diga que seria diferente do que tem acontecido aí com o próprio Botafogo, Vasco, Cruzeiro, né? Falaram até em moldes como o da Juventus. Então, vou querer falar sobre isso, mas a comparação que tem sido muito feita e que tem dito, não, mas o Corinthians não é possível que esteja nessa situação, porque o Flamengo em 2013, né? Então, eles sempre tentam fazer essa comparação que talvez o Corinthians esteja se auto prejudicando, porque tem solução, porque se para o Flamengo teve, para o Corinthians teria. Você vê que dá para fazer realmente um paralelo entre a nossa situação hoje com a situação do Flamengo ali naquela virada? É parecido ou o nosso caso é mais grave, muito mais grave?
Cara, sendo bem sincero, Marcel, eu não acho o nosso caso mais grave. Eu acho casos bem parecidos. São situações de clubes de massa, são os dois maiores times do Brasil, são os dois únicos times com potencial de receita parecidos. Nem o Palmeiras, que tem tido uma crescente importante, etc., mas o tamanho da torcida do Corinthians e do Flamengo e a nacionalidade das duas torcidas, o Corinthians mais São Paulo e Paraná, enfim, o Flamengo com uma abrangência mais nacional, mas a quantidade de pessoas, o potencial de receita, ele é muito maior desses dois em relação a qualquer outro time do Brasil. E são times que passam, o Corinthians hoje, o Flamengo naquela época, por períodos específicos onde as dívidas saem do controle por uma sequência de erros de gestão ou de erros de tomada de decisão, enfim. Os motivos são diferentes do Flamengo naquela época e do Corinthians hoje, né? O Corinthians tem muita relação com a construção do estádio, e eu queria até abrir um parênteses em relação a isso, porque o Andrés sempre fala um pouco disso, a gente não sabe até onde isso é verdade, até onde não é, mas essa reforma toda que tem no Pacaembu hoje para se transformar a Arena Mercado Livre, etc., essa obra mais demorada do que obra de metrô, né? Que é sempre para o ano que vem, a gente nunca sabe quando vai entregar, é sempre para o ano que vem. É... Mas o Corinthians, segundo o Andrés, o Corinthians tentou arrendar o Pacaembu naquela época, antes da construção do estádio, mas houve muita resistência por parte dos moradores, né? Da Associação de Moradores do Pacaembu, que não queria fechar porque utilizavam o clube social e porque causaria uma série de obras, de inconveniências na região, etc. Então, a gente não sabe muito bem até onde isso de fato aconteceu, mas isso teria mudado a história do Corinthians nos últimos 10 anos. Em vez de construir um estádio de R$ 1 bilhão, você fazer uma reforma no Pacaembu e assumir o controle por 100, 200 bilhões, certamente seria uma história muito diferente do que a gente está falando agora. Mas o fato é que não aconteceu. O fato é que o Corinthians construiu um estádio de R$ 1 bilhão, que foi uma irresponsabilidade financeira tremenda por parte da gestão, é, da gestão Renovação e Transparência, né, da gestão do Andrés naquela época. E o que aconteceu, né, como, digamos assim, como consequência, é que o Corinthians passou a viver um cenário parecido com aquele cenário que o Flamengo vivia em 2013, de dívidas incontroláveis e impagáveis. Só que o que o Flamengo fez de diferente em relação ao que o Corinthians tem feito até hoje foi a questão do elenco, do preço que você paga pelo seu elenco. O Corinthians, me parece, Marcel, nesses últimos 6, 7 anos, sempre houve a promessa, o discurso de que o Corinthians reduziria a sua folha salarial para se encaixar no momento financeiro do clube, né? Desde que o Duílio assumiu, principalmente lá em 2021, esse discurso passou a ser muito forte no Corinthians. Vamos pagar as dívidas, vamos arrumar a casa, né? Como eles gostam de falar. O problema é que o Corinthians continua nesse período todo, sendo a terceira, a quarta ou a quinta folha salarial do Brasil. E assim, foram anos e anos brigando, né, dentro de campo para não cair, tendo uma folha salarial que não condiz nem com o momento financeiro do clube, nem com o desempenho apresentado dentro de campo. O que o Flamengo fez de diferente? Fez uma folha salarial condizente com o seu momento naquela situação. Né? Porque, no final das contas, a folha salarial é quem realmente dita o ritmo dos gastos do clube. Em um clube de futebol, você tem ali. Se você tem como o Corinthians tem hoje uma folha na faixa de R$ 25 milhões por mês, você já tem R$ 300 milhões comprometidos do seu orçamento no ano ali. Quer dizer, subir ou descer 10, 20, 30% do valor da sua folha salarial dita o ritmo dos seus gastos no ano no clube de futebol. E o Corinthians não aceitou, nesse período, não praticou o discurso, né? Não efetivou essa ideia de baixar a sua folha salarial. É uma dor que o Corinthians tem que passar. Se o Corinthians não cortar na folha salarial, esse momento péssimo que o time vive não vai passar nunca. Eu me lembro daquela fase do Flamengo, porque eu tenho muitos amigos flamenguistas, inclusive já alguns participaram aqui. Então, em 2013, o Flamengo acabou ganhando aquela Copa do Brasil, mas ganhou também muito pela camisa, pela tradição, né? Foi contra o Atlético Paranaense a final, mas no próprio Campeonato Brasileiro eles lutaram para não cair naquele ano, ou pelo menos Sim, brigaram lá embaixo, né? 14 e 15 também não ganhou nada, e 2016 que começa a aparecer, que surgiu a história do cheirinho, começa em 2016,
Em 2017 eles pegam duas finais importantes ali, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. A partir de 18, né, já vem o que seria 2019. Então o pessoal do Corinthians justamente nesse sentido é um exemplo, né, para nós, que foram ali 5, 6 anos em que o time foi se ajustando e foi, como diz na NBA, né, foi librando o cap para daí começar a trazer as estrelas. Então o Corinthians insiste, né, em salários de 2 milhões aí, né, o Roger Guedes, que dão um resultado. Coronado. Exatamente, Coronado é outro, né? Agora, né? Quer dizer, e que a gente também não vê desses jogadores, por mais que sejam bons jogadores, você percebe que é acima da média. Tem alguns jogos, alguns lances em que eles desequilibram, mas também não entregam, né, numa sequência, numa consistência, algo que justifique, né? E assim, Michael, como é que você vê então esse movimento a favor da SAF, né? Você entende que isso seria uma solução ou quais que seriam as coisas para a gente observar, pensando nessa questão do clube social, né? Corinthians, você falou, né, que sempre foi deficitário como clube social e de fato, né, acho que em tudo. Mas o Corinthians também sempre teve muita tradição em outros esportes, né? Basquete do Corinthians sempre foi muito forte. O Corinthians formou grandes nadadores que inclusive ganharam medalhas no Pan-Americano, foram para medalhas olímpicas, né? O Thiago Pereira. O futebol feminino está a toda, né? Não para de ganhar. Mas embora, como você disse, tudo isso representa uma receita muito pequena, né? Então, como que você vê esse movimento da SAF, até pensando nessa tradição corintiana de outras modalidades? Eu acho que você tocou num ponto super importante, Marcel. O Corinthians é o clube do povo. O Corinthians é o clube do povo, não é só o time do povo, né? E eu acho que o Corinthians tem um patrimônio imaterial para a sociedade brasileira que só ele e o Flamengo têm em termos de dimensão, por tudo isso que a gente está falando. Então, assim, o Corinthians é o único time que consegue, pela força do seu povo, impedir que um treinador que é acusado de assédio sexual assuma o clube, ou fazer uma força de resistência muito forte para que ele saia do clube após assumir. É o único time que tem uma força do povo suficiente hoje, né, para alavancar o futebol feminino e fazer com que o futebol feminino dê resultados financeiros. Hoje, só o Corinthians consegue lucrar com o futebol feminino no Brasil, né? Desde o ano passado. Patrocínios, tratar o futebol feminino como pode ser tratado. Então, o Corinthians vai um pouco além da compreensão meramente financeira, etc. Todos os times de futebol têm incentivos fiscais no Brasil. Todos os times. É, a razão, a justificativa desses incentivos fiscais vem de um lado social que os times devem cumprir e que fica muito etéreo uma vez que esses times se transformam em sociedades financeiras, sociedades anônimas financeiras, né? E fica difícil de justificar. Então, esse ponto fiscal, ele é um ponto super importante na discussão em relação a se transformar em SAF ou não. Se o time gozaria dos mesmos benefícios fiscais e se conseguiria isso se transformando, ou se aumentariam os seus gastos, por exemplo, com impostos, etc., gastos governamentais, porque deixaria de usufruir desses benefícios fiscais. Então, às vezes, o time, se mal planejada essa SAF, se mal feito essa separação, o time acaba gastando mais e não conseguindo arrecadar mais. Então, assim, sai totalmente pela culatra o tiro, né? E como eu disse, o Corinthians tem um patrimônio material muito forte ligado à sociedade brasileira, ligado à sociedade paulista. é, e o time tem até, nos últimos anos, se esforçado para fazer o clube social ser menos deficitário ou até conseguir zerar ali, sair no 0-0 no clube social, que já seria algo super importante. Eu acho que a SAF, hoje, para a grandeza do Corinthians, para a complexidade política do Corinthians e para essa representação do patrimônio material do time na sociedade, para o clube do povo, etc., para entender um clube de massa como sendo diferente de outros clubes que fizeram a SAF, eu acho que a SAF é um passo maior do que a perna nesse momento. Outros clubes conseguiram se reorganizar financeiramente sem precisar fazer uma SAF. O Flamengo não é uma SAF.
por exemplo, né? O próprio Palmeiras não é uma SAF, então estamos falando dos dois melhores times do Brasil e os dois times mais bem acertados financeiramente, né? Não por coincidência são os dois melhores dentro de campo. Eu me lembro muito bem, Marcel, eu fiz uma em 2017 ou 2018, a gente organizou lá, na época eu estava na faculdade, nosso grupo organizou uma palestra com o Eduardo Bandeira de Mello. Ele tinha acabado de sair do Flamengo, não sei se foi 2017 ou 2018, agora acho que foi 2017. E na época, nessa palestra, enfim, atraiu todo mundo, auditório cheio, aquela coisa. A pergunta para o Bandeira de Mello, né? Qual foi o grande desafio para a gestão Bandeira de Mello, né? E ele disse assim: o desafio é convencer as pessoas que o sacrifício que elas estão vendo agora, daqui a alguns anos, vai valer a pena dentro de campo. Porque o torcedor não vai para a rua, e todo mundo falava isso na época: o torcedor não vai para a rua porque o time deu lucro, porque o balanço foi positivo. O torcedor vai para a rua porque o time ganhou a Libertadores. O torcedor está pouco se lixando. Hoje, 7 anos depois dessa palestra, a gente vê como os torcedores estão muito mais preocupados e muito mais engajados nessas causas financeiras e sociais do time, porque o que o Bandeira de Mello falou lá atrás deu certo. Ou seja, 7 anos depois, 4, 5 anos depois do que ele falou, os resultados apareceram dentro de campo. Os resultados financeiros apareceram dentro de campo, coisa que na época não aparecia ainda. Foi o primeiro time a puxar essa pauta da reorganização financeira no Brasil, né? E não virou uma sociedade anônima do futebol. Então, assim, eu acho um passo muito mais fácil para o Corinthians profissionalizar o departamento de futebol e aí abrir, separar a presidência da presidência do time de futebol e a presidência do clube social, eu acho muito mais fácil, mas de uma forma responsável e sem afetar o clube social. Porque é o clube social que justifica todos os incentivos fiscais que o time de futebol goza. Então, para o Corinthians continuar tendo essa importância, essa relevância, não dá para você secar a fonte do clube social de uma vez e falar agora se o futebol não mantiver o clube social ele tem que se manter do jeito dele. Não, o futebol vai precisar manter em parte o clube social por um tempo, mas ir separando aos poucos as coisas. O Palmeiras hoje tem todo o seu departamento de futebol profissionalizado. Todos os gerentes, a Leila é a única pessoa estatutária no Palmeiras. Só a presidente, todos os gerentes, diretores, etc., diretor financeiro, diretor de marketing, são todos cargos profissionalizados. O Corinthians, eu acho que esse é um passo mais fácil para o Corinthians, né? E um passo muito importante é deixar a dependência de empresários para a realização de empréstimos financeiros. Isso é fundamental, fundamental. Porque hoje o Corinthians, justamente pela dificuldade de crédito, porque o time é aquele ciclo vicioso, né? O time não consegue crédito porque não paga ou não paga porque não consegue crédito, né? Fica naquele ciclo. E aí precisa buscar fontes alternativas de crédito, que são os empresários na prática, né? E aí o Corinthians fica na mão desses empresários para colocar jogadores desses empresários no time, inflando assim a folha salarial muitas vezes, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Então, se você deixa de ter essa dependência com os empresários, que foi um pouco do que aconteceu com o Palmeiras, só que você precisa de alguma maneira jogar o jogo das dívidas. Então, se você vai deixar com o empresário, quem é que vai assumir esse valor, né? No Palmeiras foi o Paulo Nobre. O Paulo Nobre virou o grande credor do Palmeiras, né? No Corinthians são os empresários, mas assim, essa transição de sair da mão dos empresários para tomar dinheiro é um passo fundamental para o Corinthians conseguir ter todos os efeitos positivos daqui para frente também. Falando nisso, você consegue explicar para nós assim a questão das contratações de alguns dos jogadores, né? Que agora a gente tem uma debandada. Então, o Matias Rojas, ele sai ali logo que mais ou menos que a Vaidebet assumiu, né? Até hoje parece que o depoimento está levando para um caminho sobre isso também, depoimento na polícia. Aí a gente teve saída de alguns outros jogadores, o próprio Paulinho, né, que veio como um ídolo, retornando, teve a lesão, claro, não renovou. Mas todos eles estavam atrelados ao Corinthians, como que forneceria para esse jogador o emblema Corinthians, né? Mas quem estava assumindo a dívida ou quem estava responsável era algum grupo empresarial, alguma marca, né? Como é que funcionou esses jogadores e por que que nós tivemos tantas perdas em tempo tão curto assim? Tem coisas que nascem para dar errado, né? Essa história do Paulinho é uma delas, quer dizer,
já tinha cara de golpe desde o primeiro vídeo dele chegando num trator lá no CT do Corinthians, né? Então, assim, tem coisas que nascem para dar errado. Aquilo foi cômico, né? Pô, não vou nem comentar. Mas, assim, a realidade é que o Corinthians busca métodos alternativos para viver a fantasia que ele mesmo construiu, de que ainda é esse time poderoso, esse time que tem que trazer jogador grande, jogador de nível. Para manter essa fantasia no imaginário do torcedor, como não tem dinheiro em caixa, o Corinthians precisa ser criativo, para dizer o mínimo, né? Precisa ser criativo. E aí começa a fazer esses arranjos com grupos, com empresários, no caso do Paulinho, a Tausa, quem bancaria a vinda do Paulinho, né? Então, na prática, o que aconteceria? O valor mensal que a Tausa depositaria para o Corinthians só passaria pelo Corinthians por uma questão meramente de fluxo de caixa, né? Mas entraria no caixa do Corinthians e sairia automaticamente para o caixa do Paulinho, né? Para o salário do Paulinho. O que na prática aconteceu foi que o dinheiro da Caixa não entrou, o dinheiro da Townsend não entrou, né, para o Corinthians, mas teve que sair do Corinthians para o Paulinho do mesmo jeito, porque é óbvio que o Paulinho não era um funcionário da Townsend, né? O Paulinho não sabe carpir um terreno, né? Então, é óbvio que o contrato do Paulinho, legal, etc., era o próprio Corinthians. Então, é o tipo de criatividade destruidora ao qual o Corinthians se sujeitou nos últimos anos por querer manter no torcedor essa imagem de que o time é grande, de que o time tá bem, né? Manter um pouco dessa cortina de fumaça para disfarçar o que de fato está acontecendo nos cofres do clube, que tem sido muito machucados nos últimos anos por conta das gestões, né? E na prática, você vê esse caso do Paulinho, por exemplo. O Paulinho ficou 2 anos no Corinthians agora, né? Foram 24 meses. 24 meses, o salário dele, se não me engano, era 2 milhões de reais por mês. Mais FGTS, etc. Vamos colocar aí, vai, 60 milhões de reais para a gente dar uma arredondada. Ou seja, o Corinthians receberia 60 milhões da Tausa e pagaria 60 milhões para o Paulinho. Não recebeu nada da Tausa. Teve que pagar os 60 milhões para o Paulinho. Se o Paulinho jogou 3 meses nessa passagem, acho que não chegou a tudo isso, tá? 3 meses nós estamos falando aqui na faixa de Hum, 20 jogos, 16 uhum. jogos. Acho que não chegou a tudo isso, de 16 a 20 jogos. Então, assim, é o caso clássico da coisa que nasceu para dar errado e realmente deu errado. Impressionante, né? Tinha tudo para dar errado e deu. Exatamente. Incrível, né? Quem diria, né, Marcelo? E aí a gente vê como é verdade aquele trecho do hino do Corinthians, né? Que é os do Brasil, o clube mais brasileiro, né? Eu acho que nós Perfeito. somos um reflexo. Você falou tudo da questão da sociedade e nesse ponto também, né? Então, o Corinthians que tem esses pontos brasileiros da luta por todas as camadas da sociedade, né? O Corinthians que teve seus atletas principais da época engajados na direta já, né? Perfeito. Entrou em campo Muito com bem o lembrado. dia 15 votos, né? Então, é um emblema nesse sentido. Você citou o caso aí do treinador, né? Que foi tirado, a questão do futebol feminino. A própria Raíssa Almeida, né? Também ela é corintiana, então o Corinthians também sabe explorar positivamente o fato de muitas pessoas famosas de tudo quanto é lado. O próprio Ayrton Senna era corintiano, então o Corinthians explora a imagem do Senna também, né? Fica Perfeito. bom para tudo quanto é lado. Mas tem esse ponto aí, né, cara? Que essa desorganização, esse jeitinho, esse no nosso tamanho a gente consegue resolver as coisas, vamos dar um jeito e por aí vai. Sabe uma Cara, coisa que eu sinto, Marcelo? diga. Eu sinto que o Corinthians, as pessoas que comandam o Corinthians, elas são movidas a poder e status. Não são nem movidas por uma questão financeira. Eu não acho que ser presidente do Corinthians ou ser diretor do Corinthians, não, eu não sinto que dá muita grana, sabe? Eu sinto que não é uma questão de roubalheira, de corrupção. Assim, lógico que existe, né? Eu sinto que é uma questão de arranjos e de status. Ser presidente do Corinthians dá status nesse meio, assim. E, e assim, as pessoas passam a comandar o time com esse viés do status, com esse viés do Corinthians é grande, com esse pensamento do nós somos muito grandes para deixar eles falarem que a gente está na pior. Sabe essa coisa assim?
o inimigo em comum, né? Todos estão errados. Ah, eles falam que o Corinthians está mal, tá quebrado. Eles falam que o Corinthians está mal, mas nós temos orgulho. Nós somos muito grandes. E aí você gera um discurso de quase que um discurso patriótico em volta desse simbolismo todo que você trouxe que o Corinthians representa para a sociedade, etc., para justificar você ter que pagar um elenco caro, caro, é, de jogadores que vêm. Então, assim, você coloca na cabeça do torcedor que o Corinthians é grande demais para ficar com o jogador pequeno. Isso é o que você cria de imagem na cabeça do torcedor. E, no fundo, o que você faz? Você pega jogadores que os empresários não conseguem colocar em outros clubes, e como você deve para estes empresários e você não consegue pagá-los, você deve favores. E nesse meio, dever não é só dever necessariamente dinheiro, é dever favores, né? Mais do que o dinheiro. E você pega esses jogadores e coloca no time e cria no torcedor, convence o torcedor, falando para ele que o jogador é isso, o jogador é aquilo, é grande, tem o tamanho do Corinthians. Então, assim, você cristaliza no torcedor a imagem de que o Corinthians é grande demais, e assim você justifica todas as bobagens que você vai fazendo e megalomanias que você vai fazendo para agradar interesses escusos ao do próprio Corinthians dentro do departamento de futebol. Isso é o que eu sinto que vem sendo a trajetória do Corinthians, assim. Cara, perfeito. É uma análise. Chega até assim, dá uma sensação, né, para nós de que estamos sendo enganados mesmo, né? É, Para falar, literalmente. falar bem claro o negócio, né? Mas, como o corintiano não vive de títulos, vive de Corinthians, não é, Marco? Não é essa a história? O Coringão, ele acaba sendo, para nós, justamente uma coisa que tem a ver com muito mais do que apenas, por mais que o futebol seja o exemplo principal, mas eu costumo dizer que ser corintiano é quase que um estilo de vida, é uma decisão de forma de vida. Falando nisso, Marco, agora pulando do nosso assunto corintiano, ao fundo ali você tem uma camisa do Timão que é assinada por quem? Olha, essa camisa aqui tá assinada pelo craque Neto, Marcelo. E, aliás, parede sobre essa Conta a camisa. história. Essa camisa aqui é da Diretas Já, que você estava comentando. É a Vale do camisa tá ali, ó, Vale do Anhangabaú, Anhangabaú. Exato. dia, acho que se não me engano, 18, 16 de abril de 1984. Camisa comemorativa, a Perfeito. Direta Já. Ou seja, o Corinthians ganha dinheiro explorando isso, explorando esse patrimônio material que ele próprio tem, que é... Então, essa camisa aqui, por exemplo, que eu estou vestindo agora, é a camisa antirracista do Corinthians. Foi Uhum. lançada esse ano. Então, assim, todas essas causas sociais, que muita gente fala que é mimimi, que muita gente fala que é lacração, são causas que, inclusive, deram receita para o Corinthians hoje, tá? E não estou falando que isso é errado, não. Para mim, isso está certo. Mas é para mostrar que a grandeza do time vai muito além do dentro de campo para o Corinthians, né? Mas essa camisa aqui foi o seguinte: eu fui nos Donos da Bola, aliás, um programa que eu assisto todos os dias, um alívio cômico na minha semana, fantástico, maravilhoso. Eu fui lá porque eu comprei essa outra camisa aqui, que foi assinada pela galera do vôlei, né? Do Jogo das Estrelas do Serginho. O Neto estava Serginho, leiloando que é essa corintianaço camisa. também, né? Inclusive, fez o time do Corinthians há muito tempo, jogou pelo Corinthians no vôlei, muito bem lembrado. E ela é gente boníssima, boníssima também, pelo que eu sei. Eu comprei essa camisa aqui, que o Neto leiloou lá para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, e fui vestindo essa outra camisa aqui, que é das Diretas Já. E vestindo essa daqui, ele, muito gentilmente, aliás, uma pessoa, um ser humano fantástico, fantástico, foi lá conversar com a gente no dia que eu fui comprar essa camisa aqui, eu fui retirar lá no programa, ele assinou essa outra aqui para mim. E aí eu enquadrei e ficou bonitona aqui, né? Maravilha. E aí, abrindo, né, Marco? Você já tinha me dado essa liberdade. O Marcos esteve conosco aqui há uns 2, 3 anos e depois a gente subiu um outro vídeo, mas demorou para ele retornar por, entre outras coisas, de agenda nossas e etc. Demorou para o Marcão retornar também porque ele passou por uma situação, né, Marco, que você é um vencedor, você é uma pessoa que inspira a gente. Eu lembro que eu comecei a te procurar e não tinha resposta, e aí depois eu entendi tudo, né? Mas eu quero primeiro te passar aqui a minha mensagem como um amigo, né? Uma pessoa que também orou muito por você,
Meu filho, ele viu os teus vídeos e ficou emocionado, então isso já diz muito mais do que qualquer outra coisa. E se você puder compartilhar brevemente a tua história aqui conosco, para a gente entender, né? Porque inclusive você estava loiro no outro vídeo, agora já está com um cabelo totalmente diferente, né, meu irmão? Muda um pouquinho, né? Pô, Marcel, primeiro te agradecer pela oportunidade, pela abertura para falar sobre isso. Para mim é um prazer dividir um pouco dessa história também. Em 2023, no ano passado, em setembro do ano passado, eu estava passando por alguns meses de uma dor nas costas muito forte, que estava sendo tratada como uma hérnia por muito tempo, né? É, encontraram a hérnia em uma ressonância magnética, enfim, eu passei a fazer todo o tratamento específico, fisioterapia, anti-inflamatórios, etc. E em setembro do ano passado, dia 12 de setembro, eu acordei com uma dor no peito, que eu achava que era um reflexo da hérnia que eu estava tratando, que era uma hérnia nas costas, né? Uma hérnia na coluna. E quando fui ao hospital, começaram a fazer exames. E depois de 3 dias eu fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que dá, inclusive, em pessoas jovens, né? Eu tenho 25 anos agora, tinha 24 no momento do meu diagnóstico. É, e foi, lógico, um baque muito grande, foi um choque para mim, para toda a minha família, né? A gente não espera jamais ouvir isso, ainda mais com a minha idade, né? Lógico, ninguém quer receber esse diagnóstico, mas com 24 anos é mais difícil ainda. É, e desde então eu passei a lutar bastante. Não só eu, pelo contrário, na verdade, eu com meus pais, com toda a minha família envolvida muito próxima de mim, com os enfermeiros, com meu hematologista, que passou a ser meu segundo pai também. Eu brinco não, na verdade é a realidade, ele salvou a minha vida, né? Então, também virou uma pessoa super importante para mim, toda a equipe de enfermagem do hospital, enfim. E desde então eu passei a travar essa luta contra o linfoma de Hodgkin. Foram o planejamento inicial seriam 6 sessões de quimioterapia, era o tratamento esperado, sessões que eu fazia em 1 hora e meia, 2 horas dentro do hospital, depois voltava para casa e ficava em casa depois por 2 semanas e depois voltava, então era uma sessão a cada 14 dias, seriam 12 dessa forma, são 6 ciclos, né? E cada ciclo tem 2 sessões. Depois dos 2 primeiros ciclos, nós refizemos o exame, né, que se chama PET scan, para detectar o estágio atual da doença, né? E a resposta que o meu corpo tinha dado às primeiras quimioterapias tinha sido muito boa, mas não suficiente para eu me manter dentro desse esquema mais simples, dentro desse protocolo mais simples que eu fazia 1 hora e meia, voltava para casa, né? E aí nós precisamos escalonar o meu tratamento. Eu passei a fazer mais 4 ciclos, mas esses ciclos foram internados. É, então eu ficava dependendo do ciclo, eu fiquei de 4 a 8 dias em cada ciclo internado. E depois eu voltava para casa, mas eu tinha que voltar ao hospital todos os dias para tomar uma injeção que estimulava a minha medula, porque esse protocolo é muito mais forte, muito mais agressivo e era importante, foi uma decisão do meu hematologista de escalonar o tratamento para ter uma chance maior de sucesso, né? E de duração da resposta. Ele falava muito, ele bateu muito nessa tecla para mim, porque o nível de resposta que eu tive depois dos 2 primeiros ciclos ficou muito no limite entre, entre o que manteria a minha condição mais tranquila, daqueles ciclos que eu ia, fazia quimioterapia e voltava para casa, e o que escalonaria. E ele preferiu seguir o caminho mais seguro de escalonar para garantir ou para ter uma chance maior, né, de uma duração mais efetiva do tratamento. E graças a Deus, a ele, a toda a equipe médica, depois do primeiro ciclo já desse protocolo mais intensivo, eu tive a resposta que era esperada, a resposta completa. E aí eu fiz mais 3 ciclos de controle, que eles chamam, né, para dar uma segurada ali, dar uma garantida, digamos assim. E desde então eu tenho refeito o PET scan a cada 3 meses. E graças a Deus eu tô sem câncer, sem linfoma. A gente diz em remissão, né? Quem tem câncer uma vez não fala muito em cura nesse começo do pós-tratamento, a gente fala em remissão, né? Que significa que naquele momento você não tem
a doença. E, na verdade, essa é a grande lição que a gente tira de uma doença como essa, de um período de tratamento longo, foram 6 meses praticamente de quimioterapias e de vários efeitos colaterais. Eu tive efeitos no meu coração, por exemplo, que me assustaram bastante no começo, mas que depois eu fui aprendendo a conviver. E a grande lição que a gente tira é saber aproveitar o dia de hoje, cara, porque a realidade é que, por mais que seja gostoso sonhar e fazer planos muito lá para frente, a única coisa que a gente tem é o agora. E hoje eu sei que eu não estou doente, e hoje eu sei que eu posso levar uma vida gostosa com as pessoas que eu amo e fazer o que eu gosto. Amanhã ou depois de amanhã eu não sei. O que importa para mim é o hoje. E isso passa a ser uma lição muito forte que a gente aprende. Então, te agradeço de novo pela oportunidade de contar essa história. Como eu falei contigo antes da gente começar a gravar, eu não sabia muito bem. Na verdade, eu tinha vontade de gravar um vídeo, de fazer conteúdo sobre isso, para tranquilizar também e até orientar as pessoas. O linfoma de Hodgkin é um tipo de neoplasia que tem um índice altíssimo de cura, especialmente para quem é mais jovem, enfim, chega a mais de 70%, 80%, dependendo do caso, né? Então, mas é lógico que exige uma série de sacrifícios e esforços durante o tratamento e, enfim, e a gente passa a conviver depois, né, com vários medos, com várias inseguranças, putz, a doença vai voltar, a doença voltou, e a gente precisa se reforçar constantemente na nossa cabeça que o que a gente tem é o agora. E o depois, se vai voltar um dia, se não vai voltar, o que vai acontecer, tá tudo na nossa imaginação e a realidade é o agora. Então, te agradeço por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho disso. Eu que agradeço imensamente pela tua solicitude, né, conosco e te passo os maiores desejos novamente. Nós temos já, eu posso dizer que a gente tem uma amizade, né, apesar de a gente ainda não ter promovido o nosso encontro presencial, né? Quase deu certo esse ano, mas vai dar ainda, Mas né? vai dar, vai dar. E vai dar no estádio do Corinthians ainda, se Deus quiser, né? Opa! Final da Copa do Brasil, hein, Marcel? Amém. Já cantei a Ó, bola aqui, ó. falando no que você disse, eu vou tomar também a liberdade de compartilhar aqui com o pessoal, porque eu já fiz alguns vídeos a respeito da Bíblia e sei que o pessoal acompanha também. Então, assim, ó, diz assim: Agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Então é isso, Marco. Você trouxe bem Ó, essa palavra e colocando na mão de Deus, a gente tem a consciência de que, independente de religião aqui, independente de setor religioso, etc., a gente tem a consciência de que tem alguém maior, de que tem algo maior, e que, além de a gente aproveitar o nosso dia a dia, a gente tem que aproveitar também as pessoas, né, que são importantes para nós e valorizá-las e ser grato a elas. E eu sou grato a você pela tua vida e grato a Deus por nossa. isso também. E eu sou muito grato a você, cara, por todas as mensagens que você me mandou nesse período, por ter aberto a tua agenda para a gente fazer essa conversa hoje, porque a gente estava para marcar faz tempo e eu tive vários desencontros. E quando a gente estava. Agora vai, eu tive sinusite, e aí eu te Uhum. falei, puta, cara, minha voz tá ruim, tá assim, assado. E aí hoje eu acordei bem, assim, disposto pra caramba. Eu falei, meu, vamos fazer hoje, deixa eu ver se o Marcel tá lá. Então, É. assim, cara, eu te agradeço por ter dado esse espaço, por ter dado essa conversa. Eu vou ver se eu retomo com o meu canal também. Meu canal tá meio parado lá, mas se Uhum. eu resolver retomar com o meu canal, o primeiro vídeo eu quero que seja contigo lá. Vai ser um prazer gigantesco. E você é uma pessoa muito importante para mim. Eu tô muito ansioso para te ver, cara, Com pessoalmente, assim, para te dar certeza. um abraço. E vamos ver se vai ser na Copa do Brasil desse ano, viu? E para fechar, você pode pedir a música, tá? Terceira participação. Que música você indicaria para nós aí? Puta, cara, uma Te música, velho. peguei desprevenido. Nossa, eu sei falar de conselho do Corinthians, agora uma música, cara. O hino do Corinthians, pode É. ser? Vamos, toca o hino do Corinthians, Cascão. Vai, Corinthians. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado, cara. Tamo junto, Obrigado, bicho. Marcel. Valeu, até a Graças a Deus, próxima. tamo junto, irmão. Um abraço, viu? Obrigado demais. Valeu.